Olá, professores, tudo bem? Como vocês estão? A gente espera que vocês estejam bem. Então, eu sou a Analice, faço parte da equipe de Geografia e também é composta pelo Rafael Bartman e pelo Rafael Bastazinho. Estamos felizes, né, por mais uma formação com vocês, né? Vamos trazer aí uma temática interessante relacionada à educação ambiental. Então, espero que vocês gostem, né, deste momento, desse nosso bate-papo, dessa conversa, ainda nesse formato aí online. A gente sabe o tanto que a gente gosta de estar junto, de aglomerar um pouquinho, mas não é permitido, né? Então, nós vamos trazer aí os nossos slides para orientar a nossa fala, junto com os meninos, né? Os meninos aí também estão felizes, né, da gente estar em mais um dia de formação, né? A gente vai trabalhando dessa forma, se adaptando aí, né, a esse novo momento. Então, a nossa temática é essa, o cinema como procedimento metodológico, né, a educação ambiental presente na sétima arte. Então, vocês sabem que o nosso programa aí, Reflexões Pedagógicas Online, é oferecido pela Prefeitura, né, por meio da nossa secretaria, da nossa superintendência, e de onde a gente faz parte, que é da Gerência do Ensino Fundamental e Médio, né? Então, aproveitem, tá bom? Vão deixando os comentários de vocês aí no chat, as perguntas, né? A gente vai respondendo ao longo da formação. Então, a estrutura da nossa formação está dividida aí, né? Colocada melhor, né? Em vez de ser dividida em três partes, os princípios e fundamentos da educação ambiental. É óbvio que a gente não vai esgotar esse assunto, isso aí é uma disciplina, né, no curso, se você pegar de mestrado de educação ambiental, um semestre inteiro ou mais, então a gente vai fazer uma pincelada. O cinema, né, enquanto esse recurso metodológico, como é que eu posso utilizar o cinema como metodologia nas minhas aulas, pensando na educação ambiental, e essa articulação entre a educação ambiental e o cinema, tá bom? Então, observando aí o próximo slide, para a gente começar a falar dessa temática, né, eu tenho que ter um cenário, né? Então, de onde veio essa necessidade da gente falar sobre educação ambiental, né? Ou, na verdade, como é que o mundo, ou quando que o mundo, né, esse planeta Terra começou a falar sobre educação ambiental? Então, a gente vai percebendo que esse cenário, né, que está posto aí, é um cenário construído pelo continente europeu, né, pela dominação que ele fez pelo mundo afora. Então, a gente sabe que ele foi impondo o seu modelo, né, seu modelo econômico, e explorando o mundo todo. E é lógico que aí a gente tem uma concepção de mundo dessa que nós vamos ver aí. Então, nós vivemos, na maior parte do mundo, um elevado consumo dos recursos naturais, então, isso é nítido e claro, né, a gente sabe disso. A gente está vendo a poluição mares, do ar, da água, do solo, muito intensa. Vamos parar para pensar Campo Grande, né? Temos 33 córregos urbanos e pegamos água lá do Guariroba. Então, não preciso ir longe, mas a gente pode ir contextualizando. Esse consumo aí desenfreado, né? Que a gente compra, né? As pessoas compram. Nós estamos vendo aqui nesse período da pandemia que briga terrível entre, né, ficar aberto, ficar fechado, porque o dinheiro, né, o valor, né, o consumo, ele está na frente de muita coisa, em vez da vida humana. Essa obsolescência, né, então tudo é feito, programado para ter um tempo de vida, né, os produtos todos, eles estragam com muita facilidade para a gente descartar, né. Então, esse estilo de vida predatório, ele é adotado por diversas sociedades aonde o mundo europeu foi colonizando. Isso tem que ficar claro. Tem outras sociedades, outras formas de organização que não usam esse mesmo modelo, esse mesmo formato, né? Mas esse formato está predominando no planeta Terra, então é óbvio que ele vai causando aí impactos negativos sobre o meio ambiente, né? Vou lembrar aí de um educador ambiental, Loureiro, ele fala, ele nem gosta mais de falar meio ambiente, ele fala ambiente, né? Senão a gente fica dividindo tudo, né? E óbvio que com esse cenário a gente vai ter uma diminuição da qualidade de vida da população, porque nem todo mundo tem os mesmos direitos, né? Não consegue ter a mesma qualidade de vida, ter uma casa, poder se alimentar as 3 refeições diariamente, dormir numa cama tranquila, né? Ter esse ambiente todo, ir ao médico, ter lazer, essas coisas que a gente vai
medindo, né? Podemos dizer assim, medindo a qualidade de vida. E a gente observa que também tudo isso também está ligado a essa grande quantidade de pessoas que vivem nas cidades, né? Eu não consigo, dentro de uma cidade, dar essas condições de vida para todos. Deveria, né? A gente deveria. Mas a gente sabe todo o processo aí que ocorre, né, de urbanização, e esse processo todo, né, desse aumento das populações nas áreas urbanas, é complexo você conseguir planejar ao mesmo tempo e dar essa qualidade de vida. Deve-se, né? Deve-se sempre buscar. Então, a gente percebe que depois da Revolução Industrial, né, vamos fazer esse processo assim, não vou ficar falando de cada uma delas, mas vocês sabem, a gente entrou numa economia linear, que é aquela que eu olho para a natureza, vou lá, busco a matéria-prima, né, retiro o recurso natural, matéria-prima, vai para a indústria, transforma, comércio, vende, né, e aí eu descarto. Então, isso é uma economia linear. Então, essa forma de economia veio trazendo esse cenário todo que a gente está vendo no mundo hoje, né. Vou fazer só um paralelo do nosso corpo com o mundo. Então, assim, a gente fala assim, para com essa história, né, das mudanças climáticas, que vai aumentar 1 grau e meio, 2 graus, não é nada. Aumenta 2 graus na temperatura do seu corpo. A gente está em estado febril, não é isso? Se eu estou no 36, eu vou para o 37,5, eu já estou com febre, né? 38, eu aguento quanto tempo ficar com 38 graus no meu corpo? Então, mais ou menos essa perspectiva, o planeta é um só, não tem lado de fora, né, que as pessoas às vezes jogam as coisas para o lado de fora, não tem nada de fora, ele é um só, estamos todos dentro, então, por isso, os países, né, no próximo slide nós vamos ver, que diante de todos esses problemas, né, e parece que a gente não consegue voltar atrás, porque a forma com que as coisas vão acontecendo, ou que aparece na televisão, ou como a gente ensina, e aí N problemas, ou N situações, melhor, nos mostram que é assim que a gente tem que viver. Parece que é isso, que isso é natural. E, na verdade, isso não é natural. Isso foi construído pelo ser humano, e qual ser humano que construiu esse planeta dessa forma, que vem degradando tanto, né? Então, aí, é lógico que, num certo período, é lógico que também não são os governantes, mas sempre são os grupos, né? São movimentos sociais, grupos de pessoas que olham e observam, veem esse problema e eles resolvem fazer esse enfrentamento. Então, começa a exigir dos governos. Então, quando a gente começa a exigir dos governos mudanças, eles vão ter que fazer junto com a gente, né? Então, a partir daí, o que nós podemos dizer? Que os países começaram a parar para pensar. Lógico, foram os países europeus, porque lá estava muito nítido e claro toda essa poluição, né? Então, é necessário que a gente consiga, que eles se reunissem, né, por meio de conferências, para eles pensarem nessa dimensão global, porque o que acontece em um determinado país não fica só nele, porque as águas, elas percorrem vários países, o ar, ele não fica só em cima de um país, ele se movimenta, os ecossistemas do planeta, um depende do outro, e a gente não vive fora disso, né? A gente vive no ambiente, a gente não vive fora do meio ambiente, nós fazemos parte do meio ambiente, então tudo que for atrelado a isso não tem como não afetar a vida humana, porque nós fazemos parte da natureza. É óbvio que a gente vai construindo, por meio da cultura, né, essa nossa sociedade, né, com jeitos, com formas de olhar, né, então nós temos que observar o seguinte, então, que a partir do momento em que os países, né, passaram a olhar para esses problemas, por meio da pressão de movimentos sociais, de algumas pessoas, grupos, eles tiveram que olhar e falar assim, não, esses problemas a gente tem que começar a tratar, porque senão não tem condições, né, da gente viver nesse planeta, né? Então, aí, essa forma de pensar globalmente, mas o agir é local, né? É impossível, né, você não fazer isso, né? Então, assim, você não resolve o problema do mundo, você resolve o seu problema local, mas que eu estou pensando nessa dimensão global, né? Então, aí começaram a surgir as conferências. Então, é lógico que a gente não vai falar conferências, encontros, né? A gente não vai falar isso de todos os encontros, né? De todas as conferências. Então, a gente vai
pontuar algumas delas, né? Então, no próximo slide, a gente vai fazer esse período, né? Vamos fazer assim um período histórico. Lógico que não são todas as datas ou todos os encontros importantes, assim, os mais importantes estão aí. A gente não vai falar de todos, né? Mas vamos falar de algum. Então, assim, a partir da década de 60, que essas preocupações começaram a, né, fazer parte aí das discussões, né, de uma forma um pouquinho mais abrangente, né? Então, vamos pegar aí na década de 60, né, 62, a bióloga, né? Vou falar Raquel, não vou falar em inglês, tá bom? Não sou boa em inglês, deixo isso para os meninos. Então, a Raquel, ela publicou aí o seu livro Primavera Silenciosa, onde ela chamava atenção para o uso de pesticidas. Então, esses pesticidas, a gente vai... Por que eles são necessários, né? Então, até o nome pesticida, né? Tem peste, na verdade, não tem peste, tem desequilíbrio ecológico, né? A gente já sabe que na cadeia alimentar, se uma espécie desaparece, outra, ela cresce muito rapidamente. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Então, ela chamava muita atenção para o uso dos pesticidas, porque daí, eu matando determinados insetos, né? Lógico, se eu tenho uma monocultura, eu vou ter um tipo de planta, eu vou ter um tipo de inseto. Aí é lógico, né? Então, é a necessidade da gente ter esse conhecimento. E quem se alimenta de insetos? Né? Se eu mato os insetos, eu estou tirando alimento de quem? Então, dos pássaros. Então, eu tenho diminuição de pássaros. E o que o pássaro tem a ver com a nossa vida e assim por diante, com tudo que tem no ecossistema? Então, tudo é interligado, né? Eu não posso tirar as coisas do meio ambiente, né? Ou dos biomas ou dos ecossistemas, achando que essa minha interferência não vai causar mal nenhum. Sempre causa impacto. Agora, eu tenho que saber que impacto, né? A gente consegue aguentar todos esses impactos causados? Então, ela já chama atenção lá em 62. Em 68, lá no Clube de Roma, né? O grupo se reuniu, né, em Roma, e aí eles começaram discussões para falar sobre o consumo, né? Sobre as reservas aí dos recursos naturais, que são renováveis e não renováveis. A gente vai ver que essa discussão depois, lá na década de 70, fez com que o preço do barril de petróleo explodisse, né, porque era um recurso não renovável. Olha só, o que as discussões vêm causando, né, e elas provocam no mundo. Sobre esse crescimento da população mundial, né, então tem muita gente, tem pouca gente, o que a gente faz? Mata um pouco? Ou Deus me livre. Pula essa parte, né? Mas a gente já tem algumas pessoas com algumas teorias meio malucas assim, né? Então, a gente tem que ir observando o que essas discussões vêm trazendo para o contexto. E aí, teve a grande, né, a primeira grande reunião relacionada aí a essa temática do meio ambiente, que foi a conferência aí de Estocolmo, na Suécia, em 72, que essa conferência, ela trouxe discussões então, a nível internacional, então não é mais um país pensando na despoluição do seu rio, né? Então, na verdade, é pensando no planeta Terra como um todo. Então, a gente mora numa casa comum, e essa casa comum chama planeta Terra. O que eu faço num canto tem interferência no outro. Isso é algo que a gente tem que discutir até hoje, que até hoje as pessoas não compreenderam isso, e isso já foi chamado a atenção lá na década de 70. E aí eles fizeram uma declaração sobre o ambiente humano, né? Então, esse ambiente que a gente habita, vive, né? Não tem só o humano, tem outros seres vivos também. E aí a necessidade de trazer, né, o ensino da educação ambiental, né? Começaram a falar sobre a educação ambiental, na verdade. Depois de 75, lá em Belgrado, né, então eles começaram a falar um pouquinho aí mais sobre um programa internacional de educação ambiental. Então, quando eu falo desse programa, eu vou fazer diversas ações. Uma dessas ações é a Carta de Belgrado. Então, começa a chamar a atenção das pessoas de uma forma, né, um pouquinho mais ampla. No próximo slide, a gente vai observar, né, um outro evento importante, né, um outro momento que esse assim, é um dos mais importantes para a educação ambiental, que foi a Conferência de Tbilisi, onde ela norteou, né, os princípios, os objetivos, né, as estratégias da educação ambiental que orientam até hoje, né? Então, esse encontro, ele é um encontro importantíssimo para a educação ambiental. Então, quando vocês tiverem um tempinho, vão lá, baixem o documento relacionado a isso e deem uma lida, né? E aqui ele vai falar que a educação ambiental ela tem que ser permanente, tem que estar em todos os níveis e modalidades de ensino, mas não só nisso, mas também na própria sociedade, busca aí uma sociedade em que a gente possa manter, né, um certo equilíbrio, né? Aqui a gente quase pode ver essa sustentabilidade socioambiental que a gente vê hoje, né, que hoje é tão buscada.
E depois disso, né, veio a conferência lá de Moscou, onde eles construíram um documento chamado Nosso Futuro Comum, e nesse documento é onde eles vão falando aí sobre desenvolvimento sustentável. Então, essa palavrinha que as indústrias amaram e adoraram, porque elas utilizam de uma forma não tão coerente, né? Porque nesse documento de desenvolvimento sustentável, quer dizer, nessa palavra, né, desenvolvimento sustentável, a gente tem que garantir para as futuras gerações o mesmo ambiente que a gente tem hoje, né? Mas se a gente parar para pensar de 87 para cá, a gente está garantindo, né? Na verdade, a gente ficou muito naquele negócio de economizar, reaproveitar, reciclar, e o reciclar é o que mais as indústrias utilizaram, né? Elas fazem uma educação ambiental muito pontual, muito focada no indivíduo. Então, é um termo que os ambientalistas, não, vou colocar, as pessoas que desenvolvem, né, a educação ambiental, elas não estão mais utilizando, né, desenvolvimento sustentável, desde que, a não ser que você coloque qual é a definição que você tem de desenvolvimento sustentável. E aí veio em 92 uma outra conferência muito importante, né, que é a segunda conferência mundial sobre o meio ambiente, o ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa conferência trouxe, foram construídos alguns documentos muito importantes, né, ou discussões importantíssimas, né. Então foi aí as convenções das mudanças climáticas, se a gente parar para pensar, se a gente aumentar, vamos lembrar, 2 graus na temperatura do nosso corpo, de 36 para 38 estamos em febre. Quanto tempo nós aguentamos? Se eu aumentar 2 graus na temperatura dos oceanos, eu acabo com as algas. Então, elas são fonte do nosso oxigênio. Então, vamos parar para pensar algumas coisas assim. Se eu aumento a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, a atmosfera consegue mesmo, as nossas florestas conseguem segurar tudo isso, os oceanos conseguem segurar. Então, a gente consegue fazer essas relações. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, nós temos que ser um pouquinho mais amplo. É lógico que tem um grupo que fala que isso é uma coisa natural do planeta, outro diz que não, mas aí a gente tem que apresentar para os meninos e mostrar, né, tudo isso. Eu lembro que eu assisti uma palestra, um negócio do Preve Fogo, e aí o educador ambiental que estava falando para a gente falou assim, que perfeição que é a nossa atmosfera, né? Tem a quantidade exata dos gases, né? Se põe um pouquinho a mais, pega fogo, se põe um pouquinho a menos, falta. Então, assim, como é que foi feita essa perfeição? O que a gente tem que estragar isso, né? Então, a gente tem que parar para observar. Se estava assim, vamos manter essa atmosfera para a gente ter vida, né? Então, essa foi uma discussão muito importante que depois culminou aí no Tratado de Quioto, né? Para diminuir aí os gases do efeito estufa, do aumento do efeito estufa, né? Que até hoje é uma briga danada, né? Teve uma reunião ainda esse ano, né? Lá nos Estados Unidos, vocês já sabem disso. Então, relacionada exatamente a essa temática, porque ela é importantíssima. Outra ligada a isso é a Declaração das Florestas, né? Então, qual a importância das florestas, né, para a atmosfera do planeta Terra? Então, elas regulam o clima. Gente do céu, né? Como que as pessoas ainda não conseguem compreender a importância de uma árvore, né? Então, qual é a função dela? Então, eu preciso desmatar mesmo, na verdade? Em que proporção? Até quanto ela aguenta, né? Então, se eu desmato tanto de um bioma, o que isso traz de interferência no clima global? E aí, essas discussões foram acontecendo, e aí um documento muito importante e interessante é a Agenda 21. Então, a Agenda 21, você coloca as ações, né, que você precisa fazer para olhar no seu ambiente. Então, tem a Agenda 21, que é um documento que os países deveriam construir em nível nacional, estadual, municipal e até na escola. Então, até a escola pode ter a sua Agenda 21 pensando nesse seu ambiente. Então, quando eu penso no meu ambiente, não é na água, na economia da água somente, da energia, mas nas relações que existem dentro desse espaço. Então, são todas as relações, né? São as relações sociais, então eu vou observar as pessoas que têm ali, esse ambiente, na verdade, é um ambiente acolhedor, propício, é um ambiente agradável, eu vou observar no seu entorno. Eu tenho córregos poluídos, eu tenho gente passando fome, sem emprego, eu tenho direito a um transporte adequado, é tudo isso que envolve, né? Então, tudo isso está junto em ações que podem ser desenvolvidas, né, na escola. Então, construir uma Agenda 21 não é moleza, porque eu tenho que ter a participação coletiva, né, da comunidade toda. E aí eles construíram aí a Carta da Terra, esses são documentos oficiais, né, da ECO 92. Mas, paralelo à ECO 92, né,
a sociedade civil também se organizou e criou, né, construiu o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Então, a partir daí, eles passaram a usar a terminologia de sustentabilidade socioambiental. Então, eu tenho que ter um equilíbrio naquele tripézinho, ambiente, economia, né, e o social. Então, ambiental, econômico e social. Se eu não tiver equilíbrio nesse tripé, eu não estou fazendo um desenvolvimento socioambiental. Depois veio aí a Rio +10, né, a terceira conferência em 2002 lá em Joanesburgo, né, na África do Sul. Então, lá eles começaram já a prestar mais atenção também nessa parte social, tanto que foi discutido, né, também na ECO 92. Então, redução de 50% do número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza em 2015. Conseguimos isso, nós estamos em 2021. Então, a gente tem que parar para pensar, né, que isso até agora nós não alcançamos. No próximo, que aí em 2012 nós tivemos aí a Rio +20, né, que aconteceu, continuam essas mesmas discussões, e aí em 2015 os países se reuniram e aí decidiram aí sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 que nós podemos observar. Um é erradicar aí a pobreza, né? O 2, a fome zero, tem que observar. O 3 é o bem-estar, o 4 é uma educação de qualidade, igualdade de gênero nós temos aí no 5, água potável e saneamento. Então, o pessoal fala que a água vai acabar, né? Isso é uma das coisas que o pessoal briga tanto, mas o ciclo da água é o mesmo, desde que a Terra foi criada, né? Vai acabar a água potável, né? Se a gente não cuidar. A gente não pode nem tomar banho no nosso rio Anhanduí, né? Então, imagina, né, se a gente não parar para prestar, por isso que é o pensar global e agir local, né? Pensar nos nossos, né? O 7 aí é uma energia limpa e acessível para todo mundo. O 8º eu tenho aí o trabalho, né? O crescimento econômico. O 9, a indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades aí no 10. O 11, cidades, né, comunidades sustentáveis. Será que nossas cidades são sustentáveis, né? Se eu parar para pensar só na acessibilidade, já é uma coisa que nem tem, né? Então, consumo e produção responsáveis, né? Então, pensar se o que eu consumo, eu dou destino correto a tudo que eu consumo, eu necessito de tudo. O 13 é uma ação, né, contra as mudanças aí global, que é um dos grandes objetivos hoje em dia, barrar esse aumento aí da temperatura no planeta, né? A vida na água. Então, se a gente parar para pensar, está uma discussão enorme com relação aí ao mercúrio nas terras Yanomamis, né? Então, se a gente observar os noticiários, eles estão trazendo muito isso hoje. Então, será que e essa vida na água é permitida? Então, algumas pessoas vivem daquilo que está na água. Então, como é que está a qualidade da água, né? A vida terrestre, né? Como é que estamos cuidando das nossas florestas e de toda a vida que existe, né? Com relação também, o 16 aí, a paz, né? A justiça, né? Uma justiça verdadeira, né? E as parcerias, né? A gente precisa de parcerias para a implementação de tudo isso. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho, né? A gente precisa, todo mundo estar junto. E aí, que no ano passado, né, 2020, a ONU, né, declarou aí que essa década, né, de 21 a 30, é a década aí da restauração dos ecossistemas. Então, os países, eles têm que buscar, né, combater aí a crise climática, restaurar os seus ecossistemas e aumentar aí a segurança alimentar. Então, são coisas que não são tão fáceis de se fazer. E esse ano, né, lá mais para o finalzinho do ano, vai ter a COP21, onde os países eles vão ter que limitar aí o aumento da temperatura do planeta, né, em 1,5 graus. Fácil fazer isso? Porque em comparação aos níveis pré-industriais. Então, era uma outra temperatura. Então, não é fácil diminuir 1,5 graus, né? Eu tenho que modificar muito. A gente tem que lembrar que se a gente seguir o mesmo padrão, né, o mesmo padrão que o europeu seguiu, né, de industrialização, os países, vamos dizer, do sul, as coisas vão ser complicadas se eu não transferir tecnologia, né, e nem sempre com a transferência de tecnologia a gente vai resolver, porque não existe só uma forma de viver no planeta, né. Então, é uma reunião que vai acontecer, que é interessante a gente ficar de olho, tá bom? Agora, no próximo slide, nós vamos ver, isso tudo foi em nível mundial. Então, essa educação ambiental proposta em todos esses encontros, ela jogou para a escola, né, uma missão muito grande, assim,
vamos supor assim, a escola, ela vai conseguir construir um mundo socialmente justo, ecologicamente equilibrado, a escola sozinha não dá conta, né? Então, ela colocou muita culpa no indivíduo, né? Então, é uma visão muito simplista, né? Então, essa educação ambiental muito simplista, desenvolvida, não era o que eles queriam, na verdade, mas é o que foi ocorrendo ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa romper com essa visão simplista de educação ambiental, fecha a torneira, joga o lixo no lixo. Nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla, bem mais ampla do que isso. Então, agora, a partir do próximo slide, vocês vão ver com o Rafael Bartman como que esse processo da educação ambiental foi sendo inserido no contexto nacional. Vai lá, Bartman. Olá, professores. Espero vê-los bem nesse momento. Então, dando continuidade aqui à fala da professora Ana Alice, que vem aí de uma forma muito bacana explorando a história da educação ambiental, como que a educação ambiental vem sendo discutida a nível global. Agora eu tento trazer algumas características dessa discussão aqui no Brasil. Então, a partir no ano de 1981, com a Lei 6.938, surge aí a Política Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A partir daí, você começa a ter outras dimensões para discussão, e lá na Constituição do Brasil tem um capítulo específico que é direcionado ao meio ambiente. Então, veja só, em termos de legislação, o Brasil também começa a se movimentar de uma forma mais contundente, visando uma educação ambiental de qualidade. Em 92 surge o Programa Nacional de Educação Ambiental, e em 97 os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação, vão ter um caderno aí específico para meio ambiente, tratando ele como tema transversal. Aqui no próximo slide, dando continuidade, surge em 99 a Política Nacional de Educação Ambiental, né, que foi colocada aí pela Lei 9.795 de 99. E aí traz a obrigatoriedade da educação ambiental. Então isso é muito legal, porque às vezes você fala, mas eu sou professor de inglês, sou professor de história, eu sou professor de arte, então não vou fazer educação ambiental, como se a educação ambiental fosse uma coisa da geografia ou das ciências, e não é. É um trabalho que tem que ser desenvolvido por todos os componentes, e por isso tem alguns princípios que são muito legais. Por exemplo, a educação ambiental, atualmente, ela deve ter esse enfoque humanístico, holístico, democrático, participativo. Você tem que colocar os jovens para discutir, inclusive utilizar, por exemplo, como foi um princípio da, se não me falha a memória, a penúltima Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Jovem educa jovem, colocar o jovem como protagonista, elencar aí a concepção de meio ambiente na sua totalidade, não é só o seu lugar, mas aquelas ações que você tem ali no seu campo particular, ela interfere o global, e as ações que você tem no global, obviamente que vão, né, de certa forma, atingir o seu meio de vida também, a sua particularidade. O pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas da educação ambiental devem ser postos numa perspectiva multitransdisciplinar. Os componentes curriculares devem conversar dentro da escola. É isso que a Política Nacional de Educação vai trazer, essa vinculação ética da educação, do trabalho, as práticas sociais, elas devem acontecer dentro da escola, mas pensando o ambiente na sua totalidade. E aí sim você tem a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Você não pode pensar, então, só no seu lugar ou fazer uma educação ambiental pontual do ponto de vista de faça uma ação e para. Não, ela tem que dar continuidade. Tem várias formas de você fazer isso, a partir da criação de núcleos de educação ambiental. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cinema, vamos trazer um pouco mais dessa ideia de como fazer educação ambiental a partir do cinema, mas movimentar a galera, se possível, criar camiseta, criar caneca, reunião semanal. Então, o importante é que a educação ambiental tenha continuidade e permanência. Cuidar da avaliação, como que você faz a avaliação, se você está avançando ou não dentro desse processo. A abordagem tem que ser articulada em todas as escalas, como eu já falei, não pensar
a educação ambiental na sua totalidade e sempre, obviamente, respeito à pluralidade. Então, a educação ambiental não é uma coisa que você faz só para o ambiente ou só para a natureza, você faz também pensando no lado social, se é que é possível você separar o ser humano da natureza, né? O próprio Carlos Walter Porto Gonçalves vai dizer isso. Se você coloca homem e natureza, se você coloca sociedade e meio ambiente, então você não faz parte do meio ambiente? É uma questão para a gente começar a pensar. O Programa Nacional de Educação Ambiental, ao longo dos anos 2000, vão surgir vários tipos de programas, de ações que são legais para a gente trabalhar dentro da escola. Eu gosto bastante desse programa do MEC, que chama Convida, que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. A partir desse programa, você consegue movimentar os jovens na escola, consegue realizar trabalhos, por exemplo, de monitoramento, consegue realizar trabalhos que vão ter cunho político. Isso é muito importante, porque, veja só, você fala para o aluno, nenhum político rouba. E ele olha para você e diz, professor, você está ficando louco. Só que se você pegar o termo político e o termo política, você vai entender que realmente isso não acontece. Politicagem e o politiqueiro é outra dimensão. E o aluno precisa começar a ter essa dimensão, começa a entender essas coisas para que ele possa ser um cidadão participativo. O jovem precisa participar dessas discussões políticas, para então começar a cobrar mais e não só cobrar o outro, mas cobrar a si mesmo. Então, a Convida, essas comissões de meio ambiente e qualidade de vida na escola, são muito legais. Tá? Inclusive, no MEC, a gente tem várias conferências, como Vamos Cuidar do Brasil com as escolas, tivemos na última, Vamos Cuidar do Brasil cuidando das águas. Então, essas conferências é necessário, é legal se você puder realizar a Convida na sua escola e depois levar o aluno para participar dessas reuniões com outras escolas. Então, debater a educação ambiental em várias esferas. Tudo bem? Próximo slide. Bom, sintetizando aqui rapidamente o que o Loureiro vai classificar como educação ambiental em 2 blocos. No primeiro, você tem um bloco conservador, comportamentalista, que foca nas ações individuais, foca naqueles problemas pontuais. E de certa forma, essas ações não provocam uma transformação a longa escala, não repensam o modelo produtivo. Né? Por outro lado, esse modelo agora chamado transformador, crítico, emancipatório, ele faz uma análise mais profunda, mais holística de um meio ambiente, ou um ambiente mais integrado, o que leva o aluno à reflexão e leva ele a repensar os seus níveis de responsabilidade. Inclusive, repensar uma prática individual que não foque a reciclagem. Né? Não é dizer o que vai acontecer com o produto após o seu descarte, mas é lá no começo, quando ele tem que dizer, será que eu preciso desse produto? Então, antes de repensar, de focar uma reciclagem, é focar se você realmente precisa daquele produto, porque o consumismo, que é diferente do consumo, o consumo é necessário, o consumismo, que é o luxo, vamos dizer assim, o consumismo ele tem que ser repensado, porque se você deixa de consumir, obviamente que você vai, por consequência, diminuir o resíduo também. Então, veja só, não é uma mudança de ação individual puramente, é uma mudança de paradigma, é repensar o modelo produtivo. E obviamente, não se faz educação ambiental sem considerar o sistema capitalista. Vivemos no sistema capitalista, temos que assumir isso, e veja só, mas eu gosto, papapá. Não importa se você gosta, se você não gosta, você tem que criticar o modelo. Você tem que entender o modelo e você precisa criticar. Só a partir da concepção e da reflexão sobre o sistema capitalista, você consegue fazer uma educação ambiental que seja de fato efetiva. Tudo bem? Próximo slide. Bom, então essa educação ambiental crítica, que é esse novo modelo que propõe o Loureiro, ele vai trazer a ideia da autonomia e da liberdade dos agentes sociais. Né? E a expropriação, a opressão, a dominação tem que ser postas na mesa, na discussão, porque a partir do momento em que você se reconhece dentro do processo, você consegue romper com algumas barreiras. Enquanto você não entender qual é o seu papel, qual é a sua função na natureza, qual é a sua condição humana,
você vai ser sempre refém do discurso que vem de cima das grandes empresas, das grandes indústrias, da mídia e etc. Então, é necessário perceber qual é o seu papel para, de fato, conseguir fazer um trabalho eficiente nessa conjuntura. E aí sim você tem digamos, um caminho para percorrer para chegar num modelo, numa transformação desse padrão societário dominante. É necessário, então, se reconhecer dentro do processo. Próximo slide. Bom, chegamos aqui ao que seria uma mudança de rota daquilo que a gente vem falando. Daqui para trás falamos da história da educação ambiental, como ela é posta a nível global e como ela é posta aqui no Brasil. Vocês têm uma série de documentos que embasam o trabalho com educação ambiental, podem fazer essa pesquisa. Se tiver dúvida também, pode conversar com a gente, que estamos aí dispostos a ajudar no que for preciso. Agora passo a falar um pouquinho do cinema, né? E o cinema, enquanto recurso metodológico. Portanto, obviamente, nós vamos excluir aqui o seu uso comercial. Então, cabe fazer essa observação antes de adentrar o assunto, porque quando a gente estiver falando aqui de cinema, de audiovisual, por favor, entendam como sinônimo de filme. Tá? Então, como utilizar o filme na escola? Porque aí a gente vai falar tanto daquelas grandes produções hollywoodianas, como também de curtas-metragens que são produzidos no território nacional, até aqui no estado mesmo, ou daquelas produções que vocês podem realizar aí com a escola. Bom, a gente sabe que pode existir distinções conceituais entre esses termos, que as concepções podem ser distintas em diferentes áreas do conhecimento, mas nós vamos tratar aqui como de maneira superficial, como sinônimo. Então, o audiovisual, o cinema, o filme, esse recurso, de certa forma, ele está nas mãos dos alunos, ele está nas mãos das famílias, dos professores, das merendeiras, de todo mundo que trabalha na escola. Então, nós, enquanto professores, podemos começar a pensar até onde podemos negligenciar a utilização dos filmes enquanto recursos metodológicos. O quanto perderíamos ao não fazer uso desse recurso? Então, pensando nisso, o que a gente fez? Buscamos nos documentos que embasam o nosso trabalho as palavras cinema, audiovisual, filme, né? Os termos, tanto no singular como no plural, nós fizemos uma pesquisa e, a partir da identificação desses termos, analisamos o seu contexto. E veja só, na primeira imagem aí, a Constituição Federal, né? Está apresentando ali uma imagem representando a Constituição Federal. Nós não identificamos nenhuma ocorrência dos termos filme, cinema, audiovisual, mas isso não significa que a gente pode descartar enquanto um documento direcionador do nosso trabalho. Por quê? No artigo 23 vai dizer que é competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia. Então, veja, esse proporcionar os meios de acesso à cultura já traz para a gente a possibilidade do trabalho com filmes. No artigo 24, ainda vai dizer que compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, a educação, a pesquisa e o desenvolvimento. Então, veja, mais um artigo que vai possibilitar. E, obviamente, aquele artigo que para nós é referência, o artigo 205, a educação é direito de todos, dever do Estado e dever da família. Então, partindo disso aqui, você tem um embasamento na Constituição para trabalhar a utilização de filmes. Aí você pode me perguntar assim, mas e a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, de 98. Está aí na tela também, né, uma imagem representando essa lei. Então, veja só, sobre essa lei cabe interpretações. Então, obviamente, nós não somos especialistas, mas nós fomos buscar informações com advogados para tentar trazer essa informação mais precisa possível. Então, qual que são as recomendações, né, que nos foram repassadas? Desde que você não cobre ou não se beneficie financeiramente, não cobre, não lucre com a obra, você pode utilizar sem problemas. Aí vem, melhor ainda se você utilizar a obra parcialmente ou se você tiver certeza que aquela obra tem direitos liberados, né? Tem até uma licença chamada Creative Commons, você pode, né, depois pesquisar sobre isso, que algumas obras você pode reproduzir isso sem problema nenhum.
Obviamente, você tem que dar o crédito, né? Você tem que citar quem que é o autor, quem que é a produtora e etc. Mas você pode exibir se não for para ganhar dinheiro. Aí a dica é, você pode trabalhar com filmes mais antigos, evitar lançamento, porque às vezes o filme está no cinema, você quer passar também, você tira a possibilidade do lucro, né, lá da produtora, lá no cinema. Então, trabalha com filmes mais antigos, você vai evitar problemas. Isso são recomendações dos advogados. Tá? E para justificar o que eu trouxe agora, eu também encontrei em um artigo de um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele é professor de Direito Civil, que ele diz o seguinte: de toda forma, é sempre a lei dos direitos autorais que deve ser lida à luz da Constituição, e nunca o contrário. Então, a própria Constituição Federal vai prever a função social da propriedade. Então, se ela é para fins educacionais, você não vai ter problema de acordo com o que a gente identificou. Então, a utilização, obviamente, ela depende do fim, e para fins didáticos não tem problema. Na própria Lei de Direitos Autorais, inclusive, vale citar aqui, no artigo 46, que vai indicar aquilo que não constitui ofensa aos direitos autorais. E a lei vai dizer que a representação teatral, a execução musical, quando não realizada para fins comerciais, ou seja, quando ela é realizada no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, ela não constitui ofensa. Obviamente, dentro dos estabelecimentos de ensino. Não vai dizer que você vai colocar um telão na praça e vai exibir filme e isso é permitido. Não, estamos falando aqui dentro das dependências do estabelecimento de ensino. Então, se não tiver o intuito do lucro, não constitui ofensa. Então, nada de cobrar R$2 para pipoca, de cobrar uma coisinha ou outra, porque você pode ser mal interpretado. Lembra que eu falei? Cabe interpretações. Então, não cobra nada, exibe o filme, 100% fins didáticos. Então, veja só, embora a lei de direitos autorais não fale sobre o cinema especificamente, ela vai falar ali sobre o teatro, sobre a música, etc., por interpretação da lei, o pessoal do direito vai chamar de aplicação extensiva da lei, podemos considerar o uso de qualquer obra para fins didáticos, desde que você não cobre por isso. Na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós também não encontramos nenhum termo específico relacionado a isso. Mas surge como um documento importante, por quê? Porque dali tem uma brecha, né, um gancho para a Lei 13.006, que é uma lei de 2014 que vai tratar da obrigatoriedade da exibição de filmes na escola. Veja só, principalmente de filmes de produções nacionais, que é uma ideia de valorizar as produções nacionais, mas esse documento, essa lei 13.006, a 13.006, né, vai trazer vai ser como um documento legal de apoio à utilização desses filmes. Então, é importante conhecer a lei para você fazer o trabalho e qualquer possibilidade de justificativa de por que você está fazendo aquilo também. Não encontramos nada específico, como eu falei, nas diretrizes curriculares, mas tem outro ponto interessante que vai aparecer ali, que é a indicação da criação dos chamados laboratórios audiovisuais. O que é isso? Você pode trabalhar, por exemplo, com projetos de cine-escola. E esses projetos de cine-escola, agora eu vou puxar um gancho para a educação ambiental, podem ser muito associados com aqueles projetos com os núcleos de educação ambiental. Então, você traz o aluno para participar do Cine Escola e exibe filmes que são relacionados à educação ambiental. Você tem o núcleo de educação ambiental e o projeto Cine Escola trabalhando em conjunto numa perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar. Então, você chama o professor de inglês depois para... você produz algum determinado conteúdo, o professor de inglês ajuda você a traduzir esse conteúdo, vai para uma rede social e etc. Então, você tem possibilidades a partir do que surge nas diretrizes de educação para a educação básica. Aí entramos aqui, talvez naquele que seja o documento de maior importância para nós nesse momento, a nível nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular. Na base, foi o documento que mais surgiu esses termos, filme, audiovisual, cinema, etc.,
apareceu mais de 50 vezes o termo, e ele aparece em diferentes contextos. Então, veja só, ele aparece como habilidade de língua portuguesa, habilidade de língua inglesa, de arte, de história. O texto introdutório de língua portuguesa vai trazer o filme no contexto das práticas de linguagem, vai abordar a questão dos textos e dos gêneros multissemióticos e multimediáticos, e vai ainda refletir sobre a utilização desse recurso em função da ampliação do acesso do conteúdo, né, da ampliação das ferramentas de criação, de edição, de compartilhamento de novos materiais, porque isso está na mão dos alunos hoje aí no seu cotidiano. Então, veja, depois de ler um texto, de ver um filme, os alunos podem tecer ali comentários, participar de grupos de interação nas redes sociais, nos canais de YouTube. Hoje você tem canais que são criados exclusivamente para discutir essa questão dos filmes. Então, trata de uma possibilidade de inserir o aluno em discussões previstas no currículo, né, por meio de ferramentas que já fazem parte do seu dia a dia. O texto introdutório de língua inglesa também vai trazer a questão do cinema, vai abordar esse recurso como um insumo autêntico e significativo imprescindível para a instauração de práticas e de uso da interação oral em sala de aula. O texto de arte também, apesar de considerar as especificidades, né, das linguagens, das artes visuais, da dança, do teatro, da música, mas o componente arte vai trazer a vivência, a experiência do sujeito em relação à arte como um todo. Então, não se pode fazer essa interação de maneira estagnada ou fragmentada. Logo, a arte vai contemplar o diálogo entre essas linguagens e possibilitar outras formas de arte, como a arte circense e o cinema. Então, veja só, que eu falei, está previsto em vários textos de outros componentes. Aí você fala, mas eu quero saber da minha área, eu quero saber de ciências humanas, especificamente da geografia. Você está falando de arte, de língua inglesa, de língua portuguesa. Bom, chegamos a isso. Na unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, vai ter ali, além da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e outras formas de representação gráfica, é preciso reunir aprendizagens que envolvam raciocínio geográfico. O filme, então, é um caminho para o desenvolvimento do raciocínio geográfico. E no documento vai dizer que quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens, maior o repertório construído pelos alunos, ampliando, portanto, a produção dos sentidos da leitura de mundo. O filme, então, serve para isso, para que você consiga levar para os alunos outras imagens em movimento, que é o caso do filme, e que vai ajudar ele a ler o seu espaço local e a dinâmica global. Então, veja, isso é indicado no currículo da geografia, embora não diretamente, mas você pode trabalhar com filme sim, na medida em que você considera a exploração das diferentes linguagens. Então, você pode trabalhar em parceria com língua portuguesa, com língua inglesa, com arte, com história, até mesmo para você otimizar o tempo. Então, o documento sim embasa a utilização. Dá para ir além. Veja só, nas competências de ciências humanas, nós vamos perceber a indicação de diferentes linguagens e gêneros textuais para o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Então, as competências específicas das ciências humanas e as competências específicas da geografia, que vão na mesma perspectiva, vão trazer o filme como um suporte para o trabalho com esses diferentes gêneros textuais. Então, veja só, vou tentar fechar. Embora não apareça de forma clara, específica em alguns documentos, como no caso da geografia, a utilização de filmes é indicada sim, e em termos científicos ainda, existe uma infinidade de estudos que vão exemplificar as suas vantagens, desde que bem utilizado, e obviamente que eu sei que isso aí vocês vão conseguir fazer com bastante qualidade. O mais importante é que você tem que conhecer as potencialidades e as limitações de cada linguagem, e o grande diferencial, né, para essa aula bem-sucedida vai ser esse conhecimento, saber até onde você pode ir e quais são as suas limitações. Então, o cinema, o audiovisual, o filme, como nós aqui estamos tratando, ele não é uma verdade absoluta, em termos metodológicos, sobretudo, mas é uma possibilidade de implementar as suas aulas, de deixar as suas aulas um pouco
diferentes daquilo que você talvez faça no dia a dia. Então, veja só, é uma possibilidade. Você vai ter que analisar o momento, verificar quais condições que você tem e aí sim utilizar o cinema. Para a educação ambiental, a dica é que fica aqui da minha fala, criação de núcleos de educação ambiental, de ensino escola e talvez a criação de convidas de comissão de meio ambiente e qualidade de vida na escola para aquecer, para dar voz, né, ou para ampliar a voz do jovem enquanto protagonista de uma educação ambiental qualitativa. Beleza? Espero ter sido claro. Eu repasso a frase agora, a palavra para o Rafael, que vai trazer a ideia do cinema e da educação ambiental enquanto recurso. Obrigado e fiquem bem. Muita saúde a todos. Olá, professores. Mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês, mesmo que remotamente. Depois desse embasamento, então, da questão da educação ambiental e das leis que são muito importantes para a gente ter um conhecimento que justifique a utilização desse recurso, a minha fala agora ela vai, então, mais diretamente entrar nessa temática do cinema em si, enquanto um recurso metodológico, e também dando exemplos da sua utilização. Inicio, basicamente, essa fala minha com uma citação. Afirmar que todo filme educa não significa que toda aprendizagem produzida por ele seria adequada, ou seja, adequada. O que eu quero dizer com isso? Nesse primeiro momento, eu já jogo o professor na centralidade desse processo. O que eu quero dizer? Se o professor não se constituir um espectador especializado, e veja bem, espectador especializado, eu não estou falando no sentido de ser crítico de cinema, não. Nossa equipe a gente fez uma pesquisa, a gente leu sobre, e esse se fazer especializado seria no sentido de que o professor precisa ter capacidade interpretativa para ler o filme. Ler o filme no sentido de confrontar aqueles conhecimentos que são abordados, aquele contexto que é levado em consideração no filme selecionado, contradizendo ou colocando em contradição com o conhecimento científico. Então, esse ler o filme, esse fazer especializado, ele se relaciona à formação do professor. Como que o professor vai evoluir nesse sentido para utilizar essa ferramenta de maneira adequada? Seja por meio da experiência, então é um professor que frequentemente está assistindo filmes nos seus horários livres, a pesquisa bibliográfica, que foi o que a gente fez, né, no caso, então a gente foi ler sobre a utilização desse recurso, e esse momento também nosso, que é super especial, não são todas as redes que têm, eu converso com os professores do estado de São Paulo, eles não têm esse momento de formação continuada, e que é um privilégio da nossa rede, na verdade, um direito, e tem que ser assegurado com toda certeza. Então, de maneira geral, nessa primeira parte, eu quero dizer, professor, antes de utilizar o cinema, a gente tem que entender, utilizar o filme, entenda como sinônimo, como o Rafael falou, tá? Por favor, eu sei que existem diferenças, mas vamos entender como sinônimo, porque a gente está fazendo uma fala geral aqui. Então, antes de utilizar o filme em sala de aula, vamos refletir um pouco mais sobre as suas potencialidades, sobre a sua limitação e sobre o papel docente na utilização desse recurso. No próximo slide, nós podemos, então, perceber que o filme se trata de uma fonte em potencial. Uma fonte em potencial, não quer dizer que ele, por si só, desperte essa potência que ele tem. Ou seja, a gente tem que compreender o filme a partir dos pressupostos científicos da nossa formação, ou fazendo esse choque entre eles. E também entender que os filmes são um agente histórico, na medida que eles vão interferir na realidade, ou seja, não há não é possível fazer uma interpretação
fílmica, sem levar em conta as ideologias que estão presentes naquela película, as ações estatais, o patrocínio daquele filme que a gente está levando para os nossos alunos, os usos políticos que se podem fazer, ou que se fizeram, inclusive, na produção daquele filme. Então, existe uma série de questões por trás desses filmes ou dessas produções que serão levadas para os nossos alunos, que necessitam constantemente de um exercício crítico, sobretudo do professor, mas em articulação nos momentos posterior à exibição com os alunos. Então, não há, o filme por si só, ele não é um motivador do processo educativo em si, se não tiver essas mediações que nós vamos avançar durante essa fala minha. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, qualquer filme, então, ele vai revelar múltiplas interpretações. Essas múltiplas interpretações, elas devem ser contrapostas ao conhecimento científico, no caso, conhecimento geográfico. Então, podemos associar, como eu vou mostrar para vocês nos exemplos, os conceitos bases da geografia que estão presentes no nosso referencial, território, região, paisagem, enfim. E também necessita de nós, e essa é uma parte muito importante, a capacidade de revelar diferentes perspectivas a partir de um determinado recorte. Então, se o tema aqui que é tratado, né, é educação ambiental, e a película que a gente vai apresentar trata da questão ambiental, o professor tem que ter uma capacidade interpretativa de apresentar diferentes visões a partir dessa temática. Para fazer isso, a gente pode levar em consideração o contexto daquele filme. Então, o ano que ele foi produzido, por quem ele foi produzido, qual é o público-alvo, e aí, em relação ao próprio conteúdo do filme, do documentário, do curta-metragem, daquilo que você estiver recomendando para os seus alunos, você pode levar em consideração os imaginários tratados pelos personagens, ou pelo narrador, se for, no caso, um documentário, pelos sujeitos, as hierarquias sociais, ou seja, a questão das classes sociais, elas sempre são muito presentes em determinados filmes, as diferentes mentalidades na forma de lidar com determinados assuntos. Então, se a gente está falando de educação ambiental, o Rafael já trouxe as duas concepções, aquela concepção da educação ambiental mais conservadora e a concepção crítica. Então, fazer esses contrapontos, apresentar os sistemas de hábito e a vida cotidiana. Os filmes são excelentes para fazer essa contextualização, as diferentes visões de mundo e os padrões comportamentais. Ou seja, existe um universo para a gente poder explorar a partir, obviamente, da nossa capacidade interpretativa, que não se adquire do dia para a noite, vai se adquirir com aqueles elementos que eu mencionei para vocês, a experiência, o fato de você estar sempre assistindo o filme, a leitura de produção bibliográfica sobre essa temática, inclusive nós vamos fazer algumas recomendações ao final da fala, enfim, tudo isso potencializa a aplicação desse recurso. Então, o que a gente tem que entender até agora é que a utilização do filme, ela foge daquela ideia de entretenimento, longe disso, está longe disso. Ela, sim, se constitui num momento de lazer, mas ela precisa extrapolar. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode pensar a exibição do filme como é aula vaga, é aula que no final do ano já terminei tudo, vou passar um filme só para segurar os alunos. Longe disso, existe todo um processo de seleção que eu vou mostrar para vocês e que nós vamos avançar nesse sentido de seleção, de debate, de contextualização para a gente explorar aquele potencial dos filmes a partir de uma perspectiva crítica, beleza? No próximo slide,
Eu vou ao encontro daquilo que o Rafael já falou. Os filmes, eles têm, ou a utilização dos filmes como procedimento metodológico, implica na interdisciplinaridade. Ou seja, é, a gente pode agregar valor, agregar outros componentes nessa atividade fílmica. Seja as linguagens da arte, a dança, a música, a literatura no português, a geografia em si, que é a nossa ciência objeto, né? A história, existem inúmeros livros, a maioria, inclusive, que está embasando essa fala aqui e que está embasando essa formação, são da história e da ciência. Por incrível que pareça, a gente não conseguiu identificar muita coisa da geografia associado a essa leitura fílmica ou a utilização dos filmes como procedimentos metodológicos, vieram mais, o nosso embasamento vem mais da ciência e da história, mas a antropologia é chamada para dialogar, a sociologia, enfim, todos esses componentes podem fortalecer parcerias ou então, no mínimo, eles têm que ser considerados para a exibição de qualquer filme, porque é possível, dependendo da temática, e aqui, no caso da educação ambiental, a gente fazer um trabalho interdisciplinar. Na verdade, não é nem possível. Nos documentos, eles já requerem que a educação ambiental seja tratada de modo interdisciplinar e transversal. Além disso, nós vamos ter, com a utilização desse recurso, uma maior diversidade metodológica. Então, pessoal, nós estamos no século XXI, nós estamos num momento em que as transformações tecnológicas elas são muito aceleradas. Nós estamos falando de um momento em que os nossos alunos já são nativos digitais, dependendo da realidade, obviamente levando em consideração as desigualdades gritantes do nosso país. Mas nós já estamos falando de alunos, em grande parte, com acesso ao celular, em maior ou menor medida, dependendo da localização da escola e do grupo de alunos com acesso à internet. Então, aquela coisa tradicional daquela aula no quadro, isso tem que ser repensado em maior ou menor medida com a utilização de recursos mais atuais e, com certeza, o audiovisual, a capacidade deles de despertar emoções, sentimentos é muito grande. Então, se a gente tem, a depender da realidade, a possibilidade, por que não, né? Vamos utilizar esse recurso. Além disso, também vai ter o filme vai ter uma capacidade de enriquecer socialmente e culturalmente os nossos alunos. E a nós também, né? Porque não é uma coisa descolada da outra. A partir do momento que você seleciona, que você assiste o filme antes de recomendar, antes de aplicar esse filme, a gente também está enriquecendo, a gente está fazendo um exercício, sobretudo reflexivo, em cima dos nossos documentos base, em cima do referencial, buscando quais são as habilidades que encaixam naquele filme, pensando no raciocínio geográfico, na questão das escalas, articulando o local com o global, enfim, é uma experiência enriquecedora a partir desses pressupostos, né? E, obviamente, nós vamos, quando a gente utiliza esse recurso, e quando eu estava em sala de aula era um recurso que eu utilizava em maior ou menor medida, mas eu utilizava, a gente possibilita aos alunos o acesso à leitura fílmica. Ou seja, eles vão perceber que, além do entretenimento, além daquele momento de lazer, além daquela aula diferente, os filmes também vão possibilitar uma interpretação mais rigorosa, um debate mais científico que vai suscitar novas reflexões e ressignificações nos nossos alunos. Beleza? Próximo slide, por favor. Vamos entrar agora, de fato, na questão mais prática. A partir da leitura dessa autora chamada Trivelato, ela sugere 4 tipos de atividades. Então, ela vai falar, a partir
da utilização desse recurso metodológico, nós podemos fazer 4 atividades. Então, não fui eu que pensei essas atividades e elas não são exclusivas ou limitadas a essas 4 atividades. Cada um tem a sua autonomia para definir, mas eu trouxe essas 4 que a autora sugeriu. Ela fala a primeira, roteiro orientador, que tem uma grande capacidade, um potencial de sistematização das informações, então os alunos vão ter que organizar como aquele filme foi processado. Tem a escrita de uma carta, uma outra atividade, né, chamada escrita de uma carta, que tem um grande potencial de articulação interdisciplinar. A terceira proposta dela é o tribunal e julgamento, que também desperta ou dá a possibilidade, tem essa possibilidade da gente despertar ou incentivar esse pensamento crítico, e o desenho individual, que tem uma grande potência na forma como os alunos vão se expressar, mostrando suas emoções, seus sentimentos, etc. Dessas 4 possibilidades que eu estou trazendo para vocês, eu escolhi 2 e desenvolvi elas. A primeira delas é o roteiro orientador e a segunda, o tribunal e julgamento. Então, vamos a essas atividades como se a gente fosse aplicar isso com os nossos alunos. Primeiro, o roteiro orientador. Pode passar o slide. O roteiro orientador, basicamente, ele se organiza a partir de 5 pontos. Então, o planejamento, a organização do roteiro de trabalho, a projeção, a discussão, a sistematização e o registro. Cada um desses 5 pontos tem as suas especificidades. Então, o planejamento seria a seleção e visualização, a organização do roteiro seria a elaboração de uma ficha técnica, a elaboração de roteiro objetivo e subjetivo. Eu vou explicar isso na prática, tá? A projeção vai variar de acordo com a realidade, a gente está no ensino remoto, então a gente tem que levar isso em consideração. Alguns alunos terão acesso a isso, não são todos, e a gente tem essa dimensão, mas a gente não pode também se limitar à pior das situações, que é indesejável, óbvio, a gente gostaria que todos tivessem, mas a gente também não pode se limitar apenas a isso. E os que têm, nós vamos alejar eles dessas possibilidades. Então, é mais ou menos nesse sentido, vai variar de acordo com a realidade da escola, de acordo com a realidade do aluno, de acordo com a realidade do professor, tá? A gente entende isso perfeitamente. A quarta etapa seria a discussão, que no caso seria a análise, desconstrução e ressignificação, e por 5, a produção final de um relatório. Vamos colocar isso em prática. Selecionei um documentário chamado Entre Rios. Esse documentário, ele mostra o processo de urbanização da cidade de São Paulo, ou o processo de ampliação da produção do espaço urbano da cidade de São Paulo, como foi constituído, levando em consideração a importância dos rios num primeiro momento e depois com outros desdobramentos. Beleza, um documentário escolhido. Então, essa seleção ela foi feita em cima das sugestões do livro didático. Esse Entre Rios está lá no nosso livro didático como sugestão para o aluno. Selecionei, assisti o filme, assisti o documentário. No caso, depois que eu assisti o documentário, fui lá no nosso referencial circunstancial, olhei os conhecimentos específicos que se relacionam com esse filme. Depois, fui nas habilidades e também selecionei as habilidades que se encaixam. Pode ser o caminho inverso também. Você pode selecionar, e que eu acho até mais interessante, você pode selecionar primeiro os conhecimentos específicos e as habilidades, e aí fazer uma pesquisa dos filmes. Esse caminho é mais interessante, inclusive, do que eu fiz. Eu fiz dessa forma porque já era uma sugestão do livro. Beleza, então a seleção e a visualização está feita. Selecionei e assisti o filme. Vamos para a segunda parte, elaboração, e é isso que você vai pedir para os seus alunos. Segunda parte, ficha técnica, roteiro, objetivo e subjetivo. Então, a ficha técnica está lá. É um documentário chamado Entre Rios, a estreia dele foi no ano de 2009, tem 25 minutos, o gênero é um documentário, a direção foi do Caio Silva Ferraz,
e é um documentário nacional. Roteiro objetivo, você vai elaborar questões objetivas para os seus alunos identificarem ao longo da visualização desse documentário. Então, qual lugar, os lugares, são questões que eu fiz, tá? É uma atividade que eu desenvolvi como se eu fosse aplicar para os nossos alunos, ou para os meus alunos, no caso. Qual lugar ou lugares são retratados? Em qual período o documentário se passa? Qual que é a temática principal? São perguntas objetivas. E depois selecionei algumas perguntas, elaborei, na verdade, algumas perguntas subjetivas, que seria o roteiro subjetivo. Qual a sua percepção do documentário? O que achou mais interessante? Não gostou de qual parte? Então, a segunda parte da sugestão lá da Trivelato está feita, do roteiro. Pode passar. Aí, no caso, tem a projeção, que seria a terceira parte, que vai variar de acordo com a realidade, e aí viria a quarta parte, que seria a análise, desconstrução e ressignificação. Essa análise e desconstrução, obviamente, os alunos vão ter um papel central para... Você tem que levantar essas informações dele. Não adianta você já chegar e falar a sua interpretação e explicar tudo e achar que é dessa forma que ocorre. Não, você tem que tirar os elementos dos alunos a partir daquelas perguntas feitas, e aí, a partir da ciência geográfica, lembra no começo da minha fala que eu falei, da minha fala que eu mencionei, que precisa ter um confrontamento entre o conhecimento científico e aquilo que é apresentado no documentário ou no filme retratado. Então, nesse processo de análise e desconstrução, aí vem a capacidade interpretativa do professor. Então, como exemplo, rapidamente para vocês, o documentário ele fala da importância das vias fluviais, da mudança na paisagem urbana daquela cidade. Ele mostra como que a expansão do café e das ferrovias influenciou decisivamente na perda da importância dos rios. Ele mostra como que, posteriormente, já no século XX, no meio do século XX, os rios eles vão se tornar obstáculos naquela cidade, ou vão ser interpretados como obstáculos. Aí vem os processos de canalização fechada, os rios são escondidos, e o automóvel como principal modal, e que exige espaço e que é criticado ferreamente nesse documentário como sendo um dos elementos principais nesse processo de expansão das vias e canalização dos rios. A partir desse debate que a gente faz, então, levando em consideração esses conhecimentos que se associam à ciência geográfica, é possível que haja ressignificações dos nossos alunos, lembrando que isso não é automático, tá? E não são todos que vão se sensibilizar e não são todos que vão se ressignificar a partir dos conteúdos, mas a gente entende que esse processo ele tem o potencial de acontecer. Por fim, você pediria, então, a sistematização, que seria o roteiro, as respostas do roteiro objetivo, roteiro subjetivo, mais alguns elementos desse processo de análise e desconstrução, na qual os alunos e o professor interagem a partir de um debate, de uma discussão, e as considerações finais. Esse seria um produto final desse tipo de atividade. A segunda atividade que eu trouxe seria o tribunal de julgamento. Tribunal de julgamento, basicamente, tem 4 etapas: planejamento, organização do roteiro, projeção e julgamento. Planejamento, seleção e visualização, assim como o roteiro. Organização do roteiro, definição de ao menos 2 posições claras. Então, se é um tribunal de julgamento, nós precisamos ter 2 posições que sejam antagônicas, que sejam diferentes uma da outra, né? Organização de grupos. O terceiro ponto seria a projeção, que vai variar de acordo com a realidade, e o quarto seria o julgamento em si, que seria a apresentação e confronto dos argumentos. Pode passar. Para essa atividade, eu selecionei o filme chamado Xingu, também presente nas indicações do nosso livro didático. Então, seleção e visualização. Fui lá, peguei os conhecimentos específicos, aqui no caso do 7º ano, né? Formação e características do território, diversidade de paisagens, meio ambiente, sustentabilidade socioambiental, selecionei as habilidades que eu queria trabalhar e assisti o filme.
Fiz já a ficha, então estreou em 2012, é drama, aventura, biografia, o gênero. A direção é do Carl Hamburger. Elenco: Caio Blatt, Maria Flor, João Miguel, nacionalidade Brasil. Beleza, feita a visualização, feita a seleção, assistir. Ótimo, próximo slide. Aí, a gente precisa então definir duas posições muito claras. Então, a primeira delas que a gente identifica assistindo o filme é em defesa e em reconhecimento dos territórios indígenas, e a segunda posição clara no filme é em defesa do progresso e do desenvolvimento a partir da criação de infraestruturas, da ocupação pelos brancos de novos territórios, da chegada do gado, da agricultura mecanizada e assim por diante. Então, duas posições diferentes. Uma reconhecendo o território dos indígenas já ocupados, e outra falando, não, a gente precisa trazer modernidade para essa área. Duas posições antagônicas. Identificou isso, beleza. Próximo slide. Aí vai ter a projeção, né, que vai variar de acordo com a realidade, e a quarta etapa final seria a apresentação e confronto dos argumentos. Então, em defesa aqui é uma projeção da minha cabeça, né? Porque esses aqui são os alunos que iriam fazer, mas em defesa do reconhecimento dos territórios indígenas, eles poderiam argumentar no próprio reconhecimento das terras, na questão da preservação ambiental, na questão da reparação histórica de todo esse período de expoliação dos povos indígenas e de genocídio, inclusive, dos povos indígenas do território nacional, valorização da diversidade cultural e etc. O outro grupo iria falar em defesa do progresso e do desenvolvimento. Então, eles iriam argumentar no sentido, isso vai gerar divisas para o país, nós vamos ter o desenvolvimento e a inserção de tecnologia no campo, nós vamos ter geração de empregos, nós vamos ter desenvolvimento de infraestruturas, e aí você vem, enquanto professor, enquanto mediador dessa situação, fazendo a confrontação, ou mediando, né, no caso, a confrontação desses argumentos. Então, por exemplo, no caso da inserção de tecnologia no campo, daí a gente entra na questão, tá, mas é um latifúndio, é um minifúndio, quem que tem acesso a financiamento para conseguir essas tecnologias? O pequeno proprietário tem ou é só o grande proprietário? Essa geração de divisas, ela acontece a partir da venda dos produtos para o mercado nacional ou na venda para outros países? Essas divisas, elas são distribuídas de maneira minimamente igualitária ou elas influenciam na concentração de renda do nosso país? E aí você vem mediando tudo isso. Depois desse debate, você vai pedir uma sistematização, que é uma atividade, né? Que seria uma redação individual apresentando as duas posições, argumentos das duas posições, e o aluno individualmente se posicionando em relação a uma ou a outra, ou mesclando, dependendo da sua capacidade de síntese. Tá? Então, esses seriam duas possibilidades, dois exemplos de como que a gente poderia proceder na utilização do cinema enquanto recurso metodológico. No próximo slide agora, vocês podem estar se perguntando, tá, vocês estão falando, mas eu não sei como que eu faço para encontrar os filmes. Aqui tem algumas indicações. Então, a gente tem a Rede Kino, que é uma rede de pesquisa com temática cinema e educação. Então, acesse o site, veja o conteúdo deles. A gente tem o Videocamp, que é uma plataforma online que reúne filmes com potencial de impacto. A gente vai ter o portacurtas.org.br, que é um site que contém diversos curta-metragens, que é muito interessante a gente utilizar, porque muitas vezes quando a gente vai pegar um filme muito extenso, os alunos eles vão perdendo foco, eles não têm esse costume, esse hábito. Então, curta-metragem é uma boa pedida para esse momento. Nós temos o Curtaflix também, que é uma plataforma que é possível visualizar alguns filmes. Além disso, e aí a principal indicação seria essa dissertação de mestrado profissional da Mariana, que defendeu na Universidade Federal de Uberlândia, no programa de pós-graduação em Ciência e Matemática. Ela fez um guia
Na verdade, ela fez uma pesquisa com 36 professores. E aí, nessa pesquisa, um dos resultados dela, ela faz uma compilação de 19 sites que recomendam filmes sobre educação ambiental, além de 16 artigos científicos que indicam filmes sobre a temática. Além disso, além dela fazer toda essa compilação e entregar para a gente pronto, ela produziu um site que contempla toda essa lista sintetizada. Então, os principais filmes que são recomendados nos artigos científicos que ela pesquisou já está pronto para a gente. Então, assim, eu não tenho criatividade, eu não sei qual filme escolher. Tem a lista da Mariana. Então, assim, é uma dissertação riquíssima nesse sentido, porque ela facilita o nosso trabalho. Então, a gente quer temática. Temática é educação ambiental, a Mariana te dá uma lista baseada em artigos científicos, e isso é maravilhoso. E eu tenho essa dissertação, é só vocês solicitarem para a gente, pode solicitar aqui no chat, inclusive essa apresentação, se for de interesse de vocês, porque ela já está sistematizada, tem exemplos, tem o embasamento da educação ambiental e também o embasamento mais jurídico que o Rafael falou para vocês realizarem seus planejamentos. Vocês solicitem aqui no chat que a gente envia no e-mail para vocês, para dar uma força nesse sentido, né? E não ficar toda hora recorrendo ao YouTube, mas vocês terem essa apresentação, beleza? No próximo slide agora a gente vai ter algumas considerações finais. Então, o cinema e a ciência relacionados e articulados no contexto social e histórico contribuem na estruturação da dimensão política, social do ambiente. Ou seja, cinema e ciência eles vão ter um papel fundamental para o desenvolvimento político e social dos nossos alunos que vão influenciar no ambiente, tá? O cinema na sala de aula como instrumento didático, sobretudo sobre essa temática da construção da educação ambiental crítica, tem como principal objetivo buscar as transformações de atitude e valor dos alunos diante o meio ambiente. E, por fim, pretendendo-se, então, despertar essa educação ambiental crítica em nossos alunos, é preciso que eles se coloquem diante do problema ambiental, entendendo-se enquanto sujeito, cidadão, politizado, democratizado e consciente de si e dos mecanismos de produção e de funcionamento do mundo. Eu acho que a geografia não tem nenhum outro melhor componente que possa fazer isso do que a gente com o conhecimento geográfico, né? Dar ferramentas ou construir seria melhor, não fornecer, mas construir com os nossos alunos interpretações reais, interpretações produtivas, interpretações que influenciem positivamente na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos desigual, mais desenvolvida do ponto de vista ambiental, sobretudo, né? Enfim, essas são algumas considerações, essas foram algumas atividades que eu selecionei para vocês para a gente pensar essa utilização mais prática. Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa pela extensão, mas é um tema que exigiu da gente uma pesquisa, e a gente vai pesquisando e vai aumentando o tamanho da fala, tá? Lembrando que a gente não é especialista em cinema, a gente está construindo isso junto, as críticas, elas são bem-vindas, tá? Fiquem à vontade para comentar aí no chat, e agradeço, então, mais uma vez, a atenção de vocês. Vou passar para a Analice, como sempre, finalizar essa formação, beleza? Obrigado. E aí, pessoal? Então, pode ir lá para o nosso próximo slide, que fala das referências, fica sempre aí para a gente ver, né? E no último, pode ir lá para o último slide, tranquilo, depois os meninos vão ver tudo isso. Então, aí a gente não se baseia, não é minha fala, né? Quem sou eu, Analice, né? Mas é a fala de pessoas que estudam bastante, a gente estuda, mas eles estudam bastante mais do que a gente, então onde nós embasamos nossa fala de hoje. Então, nós vamos aí para o nosso último slide, daqui a pouco vocês traz de novo nossos dois Rafas, só para a gente ver, a gente faz educação.
Então, Mauro Guimarães, ele fala assim, quando a gente tem que adjetivar a educação em ambiental, do trânsito, é porque a gente não está fazendo educação. Então, a gente precisa fazer uma educação em que o ambiente seja, pode passar o slide, por favor, né? Então, em que o ambiente seja considerado, em que a gente faça parte, tudo que tem nele, né, está interligado. Precisamos romper um pouquinho com essa formação de cidadão, vamos dizer assim, conformado, né? Que as coisas são assim mesmo, passivo, né? A gente não tem que formar um ser humano passivo, a gente tem que formar um ser humano transformador, crítico, que olhe e se posicione nesse mundo. Então, a educação ambiental, ela vem nessa perspectiva. E, então, eu tenho que ver autores que falam sobre isso, né? Nesse viés, nessa perspectiva teórico-crítica, né? Transformadora. Paulo Freire é não podia deixar de falar, uma educação ambiental transformadora e crítica tem uma base em Paulo Freire. Então, eu tenho que ler Paulo Freire, é o que os autores Loureiro, Moreiro, né, Sorrentino, Tozoni Reis, Isabel Carvalho, todos eles leem esses autores. Então, é importante a gente ver isso. Nós não vamos dar conta de falar da educação ambiental em uma única formação de 1 hora e tanto, tá bom? Então, aí estão nossos meios de contato, né? Não esqueçam daquilo ali, podem mandar no telefone, né? O meu telefone está à disposição, os meninos estão aí, a gente agradece imensamente, sabemos que abusa um pouquinho do tempo, mas é a fala, né? O professor não fala quase, né? Então, fiquem bem, fiquem tranquilos, se cuidem muito, né? Estamos aí num processo muito difícil, que não é fácil, e a gente está sempre à disposição de vocês, naquilo que a gente puder ajudar, a gente está aqui, tá bom? Fiquem bem, os meninos vão dar o seu tchauzinho aí, né, como sempre, e até a próxima, e a gente espera, né, que isso acabe logo, tá bom? Beijo a todos, fiquem bem.